Pessoal, então agora é o seguinte, ó, a gente vai ver o artigo 3º, artigo 4º, tá bom? E temos aí 6 questões para resolver ainda hoje. Aí eu quero entrar na parte da família, do criança, adolescente, o jovem, tá certo? Quero falar sobre isso aí. Moleza, de graça, não? O Anderson disse que é jovem. É jovem não, cara. Oi? Adulta depois de quanto? De 30? É doido, mano. É não. Alex, tem quantos anos? Ixi, foi mal, não. Tu não sabe, não sabe a tua idade, não, mano. Vai pra lá, mano. Tu é o quê? Tu é jovem, tu é criança, adolescente, tu é adulto, né? Tá certo. Graziele, o pessoal diz que não deve pedir, perguntar a idade de mulher, não, né, mano? Graziele tem quanto? 17. A Graziele é o quê, pessoal? Adolescente. Seu, cara. Querendo me impressionar, né? Mandando pix uma hora dessa. Não? Bora lá. Daqui a pouco a gente entra nessa parte de idade, tá certo? Não existe pré-adolescente, tá certo? Não é só pré-adolescente. Pré é nada, meu chapa. Tá certo? Mas depois a gente entra nisso aí. Bora concluir isso aqui, fazer as 6 questões, tá bom? E aí a gente entra lá na parte de família, criança, idoso, adolescente, tá certo? O Stefano disse assim: eu sou bebê. Ué, é doido, mano. Rapaz, não, meu amigo. Ele é bebê. É, o nosso é o Babysauro. Bora lá. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tá certo? Primeiro objetivo fundamental: construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá certo? Primeiro objetivo fundamental, vejam, pessoal, que os objetivos fundamentais eles são internos, tá bom? Já quando a gente chegar aqui, ó, no artigo 4º, a gente vê que os princípios, eles são externos, tá bom? A gente vai ver que ele está mais ligado a assuntos externos, os princípios, tá bom? E aqui assuntos internos, tá bom? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, o Estado tem como objetivo propiciar o bem-estar, harmonia social, qualidade de vida e garantir todos os meios para que a democracia seja exercida, visa a um modelo de igualdade de oportunidades entre as pessoas. Também são expostos os direitos fundamentais da primeira e terceira geração, sendo a primeira liberdade, enquanto a terceira é solidariedade. Entendeu? Liberdade, igualdade, solidariedade, estão lembrados? Pessoal, se tem um negócio que eu quero que vocês aprendam mesmo, é casar as matérias. Tá bom? Isso aqui a gente viu em direitos humanos, tá lembrado? As gerações, tá bom? Então, ó, de novo, visa um modelo de igualdade, de oportunidades entre as pessoas, também são expostos os direitos fundamentais da primeira e da terceira geração. Liberdade, tá bom? Na primeira e solidariedade na terceira. É assim? Aí nós temos, ó, são exemplos disso o direito à vida, liberdade, propriedade, liberdade de expressão, a participação política e religiosa, direitos do consumidor, entre outros. Tranquilo? Então, essas daí, ó, estão ligados a construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. A garantia do desenvolvimento nacional é a competência de prover e melhorar o bem-estar social, sendo estendido pela política, economia e a vida social. O processo de desenvolvimento nacional leva em conta diversos fatores, como o movimento popular,
Disso se extrai a consciência de tornar-se parte da vida política e nas decisões dos nossos governantes, com a posterior fiscalização de todas as iniciativas implantadas, tá bom? Garantir o desenvolvimento nacional é objetivo fundamental da nossa República Federativa. Erradicar a pobreza. Eu só lembro agora do Elon Musk, tá certo? E a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá bom? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de, aí vocês vão passar marca-texto, origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Tá bom? Sem preconceito de nada. Promover o bem de todos. Tá bom? Indistintivamente. Certo? Qual é o mnemônico disso aí? Tá certo? Ó? Se você tiver garra, vai errar pouco. Daí tem com garra, erra. Né, ó? Esse P aqui é pouco. Aí botou pro, né? Não é pro não, é P de pouco. Construir uma sociedade livre e justa. Gar é de garantir, tá certo? Desenvolvimento. Erradicar a pobreza e promover o bem de todos. Com garra, erra pouco, tá certo? Vou tirar esse erra pro, erra pouco. Tá bom? Foi assim que eu aprendi. Com garra, erra pouco. Beleza? E para concluir essa primeira parte, né, ó, do estudo de Constituição, aí eu venho os princípios. Esses aqui são relações internacionais. Tá certo? Relações externas. Esse aí está ligado às relações externas que o nosso Brasil tem com os outros. Tá bom? A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Tá bom? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Tá bom? Por que o Brasil não está ativamente participando dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia? Principalmente por causa disso aqui, ó. Defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos. Tá bom? Falcão, e se o presidente da República quiser entrar nessa guerra, aí ele será julgado por ato de improbidade administrativa dentro do nosso país. Tranquilo? Porque nossa Constituição, ela traz como princípios defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Beleza, né? Certo? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tá certo? Ó. Aí, ó, tem os mnemônicos, né? Ó. Pânico, soco e rede. Tá certo? Ó. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não intervenção, independência nacional e igualdade entre os estados e cooperação entre povos. Certo? Pânico. Outro mnemônico, soco, solução pacífica dos conflitos e a concessão de asilo político. E a rede é repúdio ao terrorismo, certo? E a defesa da paz. Tranquilo? Falcão, como é que eu vou aprender isso aí? Escrevendo. Eu aprendo escrevendo, certo? Leu isso aí, vai botando no papel, ó, vai rabiscando, tá certo? E vai dando certo, tá bom? Eu aprendo dessa forma aí. Beleza? De
graça. Não? Vou para as questões, né? Quando não há dúvidas, há dívidas, não é assim? Então vamos para as dívidas. Posso? Enquanto a Liliane tá escrevendo, já podem ir resolvendo as questões. Quem já tiver com a apostila aí, quem não tiver, abre aí o aplicativo, vê na plataforma. A apostila está lá, tá bom? A pasta apostilas, na pasta Direito Constitucional. Apostila 1, tá certo? Pasta 1 de apostilas e Direito Constitucional. São os exercícios da página 4. Noções de Direito Constitucional. Posso? Senhor? Primeira questão está aí no quadro. Primeira questão vai falar o seguinte, ó, certo? A soberania, a cidadania e o pluralismo político são considerados fundamentos. Fundamentos. Só, se, de, vá, plu. Não é assim? Os fundamentos. A qual, segundo se pode afirmar, com base na Constituição Federal, certo? Tem por objetivos fundamentais. Objetivos que ele quer. Tá bom? Colocam como objetivos fundamentais. Aí eu vou voltar lá. Certo? Lembrem que os objetivos fundamentais são
os internos, não é isso? Sim ou não? Aí o tema, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de raça, origem, cor, raça, não, de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, tá bom? Então, ó, na questão, aí diz o seguinte, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, aqui está correto, não é isso? Garantir a independência nacional, esse aqui é externo, é assim? Erradicar a pobreza e promover a paz, esse é interno ou é externo? Misturou, não foi? Erradicar a pobreza é interno, né? Só que promover a defesa da paz é externo. É assim? Tranquilo? Correto somente o primeiro. Letra A, só está correto o item 1. Dá para bagunçar a cabeça, não dá? No externo, aí tem independência nacional, né? Certo. É? No externo tem só independência nacional. Inciso 1. Ah, tá certo. Não, porque a independência nacional é externa, tá bom? A República Federativa do Brasil rege-se, ele é regido pela independência nacional, tá bom? Segunda, analisem. Analisaram já? Posso corrigir? Alex, estou gostando de ver, ó, cara. Pai, é pra você tirar dentes todo dia. De graça. Não é não? É o sócio de Vaplu. Não é não? Benedito só pesquisando ali no Google, ó. Por isso que eu não estou vendo. Ó, a Constituição Federal de 88 representou um marco na história do constitucionalismo brasileiro. Ela é chamada, viu, pessoal, de Constituição Cidadã, essa de 88, tá certo? Buscando assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Sendo Estado democrático de direito, a República Federativa do Brasil não tem como fundamento expresso constitucionalmente. Falou em fundamento, pessoal, só se diva plu. Só se diva plu. Está aqui o plu, está aqui o di e está aqui o vá. Não tem o pré. Entendeu? É, bisu é esse.
É, é isso mesmo. Tá bom? Mas assim, ó, só resolve essa questão o cara que já tem um bizu do sócio de vapor. O cara não tiver, ele vai ficar feito doido procurando qual seria o item. Entendeu? É trabalhar essa parte aqui, ó, tá certo? De pluralismo político, de dignidade da pessoa humana, o VA de valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Só é o quê, hein? Soberania, né? Cidadania, é assim? Sócio de vapor, que não é, tá bom? É a prevalência dos direitos humanos, porque prevalência dos direitos humanos, ela é o quê, hein? Aqui, ó. Ela é princípios externos, tá bom? Prevalência aí, ó, pode colocar. Princípios externos. Tranquilo? De graça. É externo, é princípio. Beleza? Moleza, moleza, moleza. Vamos para a terceira. Posso? Não, né? Pessoal do online, tá dando certo aí? A Constituição da República Federativa do Brasil, só livros tem, né? Trata do seu título 1 dos princípios fundamentais. Sobre o tema, assinale afirmativa incorreta, tá bom? Os valores sociais de trabalho e da lei de iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil, correto? Lembra? Sócio de vapor, né? É fundamento, tá correto. Beleza? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Também está correto. É assim? Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais é um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, não, né? Esse aqui, ó, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir a desigualdade é interno, tá bom? Esse aqui é o errado. Isso aí é interno, tá bom? Deus me livre o Brasil querer erradicar a pobreza do mundo. O Lula vai vender o país para Deus e o mundo, tá certo? Olha o Falcão para falar mal do Lula. Se fosse o Abaixo não fala não, mano. Eu fico pensando nas minhas contas, Iago. Mas eu não consigo nem matar minha fome, mas vai matar a fome do povo. É doido.
Diz, o Falcão chora. Como é? Chora. Olha, não, mas. Desde quando eu tô com fome, não sei que porra é essa? Por exemplo, eu quero emagrecer, parece que quando a gente quer emagrecer, quanto mais a gente quer emagrecer, mais a gente quer comer. Eu eu não escondo, não, macho. É vocês comprando biscoito e eu querendo comer. Aqui um dia eu vendo biscoito pra vocês aí, cada um. É não, é, tá bom? Bora lá. Oi? É mesmo da segunda, é? Na letra D, ó. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações correta. Tá bom? Bora para a quarta. De acordo com a Constituição Federal, não indica um dos fundamentos. Só se diva blue, né? Fundamento de blue ao pré de novo. É a mesma, né, não? É, tá certo? A quinta. É a mesma também, não é? É não. Façam a quinta. Benedito pesquisando no Google. Luiz, cara, tu rapaz, não se junta com o Benedito, não, mano. Posso? Quinta questão diz o seguinte, certo? Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos da Constituição, é correto afirmar que um dos objetivos fundamentais é erradicar as desigualdades regionais. Isso é princípio, né? Sim ou não? É, né? Isso é princípio. Isso aqui não é objetivo. Sim ou não? Participe, viu? Preceitos. É a unificação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Está errado. Você não tem unificação de poderes. E também está errado. Fundamentos do Estado Democrático de Direito é o pluralismo político. Os fundamentos só se diva plu ao pluralismo político. Marca isso aqui. Cuidado, tem questão que vai botar pluripartidarismo político. Vai estar errado, certo? É pluralismo político, não é pluripartidarismo, não. Tá certo? Qual que é pluralismo político? É você aceitar várias ideias. E pluripartidarismo é você ter vários partidos. Tá certo? Pluripartidarismo, vários partidos, e pluralismo político é você aceitar várias ideias, tá bom? Ideias políticas. Isso. Supremacia nacional é independência nacional, né? Tá bom? Sexta questão. Ixi, tem um gabarito bem aí, né? Isso aí, mano.
Bora lá, né? Como é próprio das nações democráticas, o Brasil se constituiu em Estado de Direito e se consolidou como uma república onde vigora uma forma federativa, vinculada a diversos princípios fundamentais. Sobre esses princípios, assinale a alternativa correta. Os princípios fundamentais estão estabelecidos no preâmbulo da Constituição. Está errado. O preâmbulo é antes dos artigos. Tá certo? Está errado. Tá bom? Não podem ser revogados legalmente os princípios fundamentais. Veja que lá não trazia princípios fundamentais, não. Trazia? Trazia não, né? Cláusulas pétreas que vocês anotaram. Traziam ou não traziam? Traziam, cara. Letra B. São cláusulas pétreas. Vocês anotaram as cláusulas pétreas? Aí tem lá. Não podem ser abolidos. Tranquilo? Essa daí que é a correta. Moleza. Dentre os princípios fundamentais, o principal é a soberania nacional. A gente não tem um principal, tá certo? Lembrem que não há situação absoluta, são relativos, tá bom? A prevalência dos direitos humanos, assim como o pluralismo político, são princípios. Pluralismo político é fundamento. Só se diva plu. Dentre os fundamentos, o mais importante, eu nem vou colocar que tenha mais importante, né, pessoal? Eu não tenho ali a situação de absolutismo, são relativos. Beleza? De graça, de graça, de graça, moleza, tá bom? Vou lá para a página 51, tá bom? Vamos para a página 51 da apostila de vocês. Aqui. Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do Anderson. Certo? Posso? Pessoal do online, cara, eu esqueço do povo do online, mas tem hora que eu. Rapaz. Dá um ok aí para eu saber que vocês estão acompanhando normal, beleza. O Marcos está de QAP. Isaac, Fernando, Lourenço. É da guarda. Bora lá. Eu não estou dando, eu vendo. Você me deu, ó. Pensa que está no grupão, é, mais. O grupão é que os alunos levam a mochila para ir para casa cheio de livro, que o pessoal dá um livro, ó. Não? É. Então não me deu, não, ó. Tá aí, mano, tá na plataforma aí, de graça. Bora lá. Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso. Tá bom? Aprendam. Direito constitucional. Não tem pré-adolescente. Vai ter questões que vai trazer pré-adolescente. Tá certo? Estou comentando isso aí desde cedo, porque vocês vão fazer questões aqui que vai falar em pré-adolescente, vocês vão marcar. Tá certo? Bora lá. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. É tanto que no direito penal tem crimes contra a família, tá certo? Aquele crime que deixou de ser crime, né? Que era o adultério, era um crime contra a família, tá certo? Para fins constitucional, a especial proteção do Estado deverá ser voltada tanto à família formal e juridicamente constituída pelo casamento,
nos termos do Código Civil, quando as entidades equiparadas à família, como a união estável de homem e mulher, a união homoafetiva e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Tá bom? Família é a união de parentes, consanguíneos ou não, para o direito, atualmente. Tá certo? Família é isso aí. Pode ser a mãe e os filhos, pode ser o pai e os filhos, pode ser homoafetivos, pode ser heteroafetivos, tanto faz. Tá bom? Dever do Estado é a proteção da família. Tá bom? Bora lá. O casamento é civil e gratuita a celebração. Ele falou, por meu eu paguei. Assim? O que acontece? Segundo o direito, você paga a certidão. Você paga o selo, tá certo? A celebração em si é gratuita. Ah, pô, soubesse eu chegar lá e eu não preciso do papel, não. Não, tá certo? Então, ó, o casamento religioso tem efeito civil, atualmente. Tá bom? Ó, quando eu casei só no religioso, tem efeito civil. Tranquilo? Nos termos da lei. Falcão, e a união estável. Lembra que o Supremo Tribunal Federal entende que a união estável atualmente é a percepção de futuro. Tá bom? Teve ali percepção de futuro, é união estável. Registrado o casamento religioso, irradiará efeitos civis a partir da data da sua celebração, e não a partir do ato de registro. Feito o registro, o Estado Civil passará a ser o de casados desde a data da solenidade religiosa. Foi? E depois civil. É porque os dois geram certidão de casamento. Todos dois. Tá bom? Para os efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Letra da lei, homem e mulher. Tá certo? Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos, seus descendentes. Tá bom? Só a mãe e os filhos ou só o pai e os filhos. Entende-se também como a entidade familiar. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Tá bom? Então, meus amigos e minhas amigas vão casar, presta atenção, se o caba ou acaba tem muita conta. Certo? Porque os direitos e os deveres referentes à sociedade conjugal, ou seja, referente ao período após a união, é dos dois. Tá bom? Falcão, eu comprei minha casa antes de casar. O problema é teu. Falcão, estava eu e a minha mulher, a gente já era casado. O problema é dos dois. Deu para entender? Tá certo? Ei, Falcão, pô, eu ouvi falar, é o caralho, macho. É lei, tá certo? Cuidado, porque tem muita gente que não estuda porra nenhuma, aí quer dar onde ir advogado. Não, é assim, assim, assado. Aí você quer matar um cara desse, ela diz logo assim, ó. Ei, cara, com base em qual lei? Diz aí para eu pesquisar aqui. Rapaz, aí começa. Tá bom? Letra da lei, certo? Dou já o espaço, viu, Benedito? Letra da lei, diz assim, ó. Os direitos e os deveres relativos à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. É a partir do momento em que você está em sociedade conjugal, direitos e deveres é dos dois. Tá bom? Diga lá, meu amigo Benedito.
É. É na riqueza e na pobreza, viu? Tá bom? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Vocês já ouviram falar em desquite? E o que é o desquite? Não tem? Ah, falando de estar desquitado. Eles estavam kits e agora estão desquites. Quando se falava em desquite, certo? É quando o casamento religioso não tinha efeito civil. Aí era só o religioso. Aí, como era só o religioso, eles estavam kits, certo? E aí eles separavam, eles estavam desquitados, só o religioso. Em relação ao direito civil, divorciado. Hoje em dia, acabou essa situação aí, é divorciado, porque o religioso ele já tem peso civil. Eram os mesmos. O direito civil ele amparava. Só que o termo era desquite. Certo? Bora lá. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado a qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Certo? O Estado assegurará assistência à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. Tá bom? Aí a gente já tem Maria da Penha e tal, né? Coibindo violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá certo? Já existe, tá bom? Debates sobre uma lei para coibir a violência doméstica e familiar contra o homem. Vocês viram um dia que eu estava assistindo o jornal e estava passando alguns casos, né, da mulher que matou o marido, da mulher que não sei o que e tal, né? Eu até coloquei no grupo, tá certo? Há um debate de uma legislação para amparar, tá bom? Artigo 227 vai falar o seguinte, ó. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, certo? O quê? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Tá bom? Falcão, quem é que tem o dever de garantir isso aí? Família, sociedade e Estado. Tá bom? Eu já vi questões que falavam em prioridades. Prioritariamente, quem é? A família. Depois, a sociedade. Ou seja, né? Aqueles que convivem com ele. E por último, o Estado. Tá bom? Prioritariamente a família, em segundo lugar, a sociedade, em terceiro lugar, o Estado. Tranquilo? Responsabilidade tem o dever aí de assegurar isso aqui para eles, tá bom? Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e exploração, tá bom? E opressão. Aquela situação que eu estava brincando com vocês no início da aula, quem é criança, quem é adolescente e quem é jovem. Criança até 12 anos, certo? Adolescente de 12 a 18, jovem de 18 a 21, certo? Falcão passou de 21, adulto. Tranquilo? Não. Até 12 é criança. Entre
12 e 18, ou seja, está entre, ó, 12 está aqui, o 18 está aqui, é aqui dentro, ó. É 12 e um dia, 12 não sei o quê. 12 fechado é criança. Criança. Não, 12 e um dia. É. Eu vou falar igual meu avô falava. Pessoal, na minha infância, a imagem de pai que eu tive foi meu avô. Por isso que eu sempre falo dele. E lá em Fortaleza, na rua onde nós morávamos, o pessoal me conhece por Ricardinho do seu Marcelino. Porque o seu Marcelino era meu avô, certo? Vou falar como meu avô. O cara que completou 12 anos, ele dizia que o cara estava dentro dos 13. A barra estou dentro dos 13. Vocês já ouviram essas expressões aí, né? É. O cara completou os 30 anos, 30 anos em um dia já está dentro dos 31. Não? Era. Entendeu? Eu sei um bocado de expressão aí de antigo, por causa do meu avô. Meu avô, quando ele queria concordar com alguma coisa, assim, ah, verdade. É? Entendeu? Então, bora lá. Dúvida nisso aqui? Não errem mais não, viu? Isso aqui é para prova, viu? Tá bom? Principalmente quando a gente estiver lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitidos a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Tá bom? Bora lá. Primeiro preceito: aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde na assistência materno e infantil. Pessoal, a gente vai dar uma olhada, Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esse concurso de vocês pede. Já coloquei lá no grupo também, está lá na parte de legislação extravagante, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança mesmo antes dela nascer. Ela ainda, tá certo? No útero da mãe, o Estatuto da Criança e do Adolescente já começa a cuidar da mãe em alguns programas específicos, justamente por causa da criança. Tranquilo? Então já tenham cuidado com isso aí, certo? Aplicação, Falcão, recursos públicos destinados à saúde e assistência materna e infantil. Esses recursos vão direto também para aquelas situações pré-natal e não sei o que, com certeza. Visando não a mãe, mas a criança. Certo? Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Tá bom? Criação de programas e prevenção do atendimento especializado. Tá bom? Para pessoas portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com eliminação de obstáculos. Vocês notaram? Isso aqui é de 2010. Vocês notaram que de 2010 para cá houve uma inclusão aí das pessoas deficientes, é isso? As calçadas com algumas marcações para aquelas calçadas que tem aquela parte ali cara quenta e tal, não sei o que, é justamente para o deficiente visual saber onde é que está passando, entendeu? Tem toda uma situação ali. A gente que é leigo nisso aí, a gente não sabe, né? Mas essas calçadas, por exemplo, foram trocadas aqui em Sobral, tá certo? Foi exatamente pela situação da inclusão social, tá bom? Situação de batentes, aí tem que ter a rampa para o pessoal de cadeira de roda, tem toda a situação aí, tranquilo?
Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Alguns veículos têm um elevadorzinho, a rampa para subir a cadeira de roda, tá certo? Não sei se aqui em Sobral tenha, mas lá em Fortaleza tem e tal, né? Algumas situações tem, tá bom? O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Bora lá. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto do artigo 7º, inciso 33, que é a situação do menor aprendiz, tá certo? A partir de 14 anos. Tranquilo? Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, tá bom? Garantia de acesso ao trabalhador adolescente e jovem à escola. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional. Igualdade na relação processual e defesa técnica por profissionais habilitados, segundo dispuser a legislação tutelar específica. E bota aí do lado o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Conhecimento da atribuição do ato infracional. Lembrem que o menor de idade, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Tá bom? Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. O nome dessa medida privativa de liberdade é medida socioeducativa. Tá bom? Essa medida de privação de liberdade. Limite da medida de privação de liberdade para o menor, 3 anos. Tá bom? Limite, 3 anos. Tranquilo? E, o menor ele pode ter cometido o pior ato infracional. Pode. Ele só puxa o quê? No máximo 3 anos. Tranquilo? Bora lá. Estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda da criança ou adolescente órfão ou abandonado. Tá certo? Aí nós vamos ter as formas de tutela, as formas de adoção, tá certo? Que a gente vai trabalhar lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. Tá bom? Programa de prevenção e atendimento especializado. Tá bom? A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Tá bom? Tudo isso aí a gente vai trabalhar detalhadamente lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Você tem a adoção, você tem a tutela, tá certo? Você vai ter ali uma situação, quem é que pode ser tutor, quem é que não pode ser, tranquilo? Como é que será uma adoção por pais estrangeiros, se tem preferência pais brasileiros, tá certo? Na situação de adoções, que a gente vai ver por lá também, se é uma família com vários filhos para serem adotados, preferência de quem adotou o primeiro, tá bom? E assim vai, a gente vai dar uma olhada nisso aí, tá bom? Adoção é um ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco, consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para a sua família, na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha. E na adoção, gera
nova certidão de nascimento. Não, novo registro civil. Tá certo? Ó, como começa esse negócio aí? Lá no registro civil, onde tem lá o filho de fulano, de ciclano e beltrano, vai estar o nome de quem adotou. Tranquilo? Bora lá. Adoção por estrangeiro é permitida, a gente vai falar sobre ela depois, tá certo? O parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não na relação do casamento ou por adoção. Eita, questão de prova. Eu não lembro qual foi, eu acho que foi um simulado que eu fiz que tinha isso aqui. Filhos, havidos ou não na relação do casamento, ou seja, filho por fora ou filho do casamento, têm os mesmos direitos, certo? Eu, peraí, a minha mulher teve um filho, porque a gente sempre pensa no homem, né? Vamos pensar na mulher. A minha mulher teve um filho de outro cara. Isso. O patrimônio que eu estou construindo, mancha, que é meu e dela, esse menino tem direito? Tem. Chega a se claro, né? Porque normalmente só pensa no homem, não o homem que foi um filho por fora, pensa na mulher também. Tá certo? Ó? Filhos, havidos ou não na relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Tá certo? É, meu amigo. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se em consideração os dispostos do artigo 204. Tá bom? Depois eu volto lá. Não tem o 204 aqui não, né? Tem não. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Certo. Oi? Seria, só que isso é um termo da sociedade. O direito não traz, não. Marque o item do filho bastardo. É, tem não, viu? Tá certo? Mas esse é um termo que a sociedade traz, né? Mas seria isso aí mesmo, tá bom? Não vê do Gugu, mas Gugu morreu, não começou a aparecer filho, começou a aparecer namorado, namorada, começou a aparecer, foi tudo. Lembra o Gugu quando morreu? Foi, tá certo? Foi igual o apresentador do jornal que eu assisto, né? Eu já tinha notado o jeitinho dele meio de balde, sabe? Aí não, aí quando foi não teve, foi no ano passado, aí teve Dia dos Namorados, que tal, não sei o quê, né? Aí eles fazem o comentário e tal, não sei o quê, aí a outra apresentadora vai dizer, que não sei o quê, e você já comprou o presente do seu marido? Ela falou errado, né? Aí depois, não, nós já nos presenteamos e ele é muito romântico. Ah, viado. Foi, ó, tá certo? Mas nada contra, viu, pessoal? Fique à vontade, viu? Tá certo? Depois eu tô perdendo aluno aí, nem sei, né? Tá bom? Bora lá. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Qual é a legislação especial deles? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Ser inimputável é que não responde por crimes. Certo? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Viu, seu monstro que já é maior de idade e vive debaixo da asa do pai? Não, pastor, tem um dever. Aprendeu hoje, né? Aí se o pai chegar assim, você aprendeu o que hoje lá na aula? Nada. Aprendi nada. Tá certo? E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice,
carência ou enfermidade. É lei, viu? Constituição Federal. Norma máxima. Tá certo? É lei. Os pais, a obrigação dos pais é enquanto os filhos são menores. Certo? Os filhos, quando o pai estiver desamparado, na velhice ou doente. Pode sim. E o Ministério Público ele tem a obrigação de apurar o caso. Tá bom? Tem a obrigação de apurar. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Tá certo? Já viu uma questão que trouxe isso aqui e colocou que seria em entidades, não sei o quê, tipo asilo. Entendeu? Não, nos lares. Preferencialmente na casa deles. Tá certo? Aí quando não der, aí o Estado joga para uma entidade que cuide. Tá certo? Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. A tua questão não traz urbano, tu marca correto e está errado. É só dentro das cidades, urbanos. Tá bom? Ei, Vogão, mas agora tem os intermunicipais. Os intermunicipais não estão na Constituição Federal. Tá certo? É um acordo entre o Estado e as empresas. Tranquilo? Dúvidas? Moleza, né, não? Dá tempo a gente fazer umas 3 questões, não é não? Questão de número 1, bora lá. Dizer o seguinte, ó. Eita, Falcão, é só para me dar pressão, é, cara? Questão de agente penitenciário, só para te dar uma pressãozinha, tá certo? Nos termos da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. São proteções constitucionais à criança e ao adolescente, tá certo? Exceto idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, permitida a jornada noturna, está fora, tá bom? Ele entrará como menor aprendiz, mas não pode trabalhar à noite. Não, até 10 horas não, pô. Não, menor aprendiz, ele trabalha, salvo engano, só no período diurno. Não pode noturno, não. Ah, Fogão, porque quando eu era menor eu trabalhava. Não, aí é, é. Só na prova, né? Tá bom? Beleza, tá errado isso aqui, ó. Tá bom? Vou para a segunda questão. Deixa eu ajeitar aqui. Ele diz assim, ó. A Constituição Federal de 88 traz disposições sobre a família, certo? Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Correto. O casamento religioso não pode possuir efeito civil. Está errado. Ele possui efeito civil. Tá bom? Terceira questão. Diz aí o seguinte, ó.
No que concerne às disposições constitucionais incidentes no capítulo relativo à família, criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso. Ação alternativa incorreta, tá certo? O casamento religioso, de novo, ó, não possui efeito civil, tá errado. Possui efeito civil, certo? Os programas de amparo ao idoso devem ser executados preferencialmente nos seus lares, correto? O Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitir a participação de entidade não governamental, está correto? Os filhos, bastardos não, Benedito. Porra, os filhos havidos ou não na relação do casamento, ou por adoção, tá certo? O Jorge querendo então, hora dessa, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias, correto? Tá bom? Quarta. Só que não vai gostar disso aqui é a mulher que descobriu que o marido tem um filho por fora, né? Não, tem direito na minha casa, não, tem. Tem direito no meu carro que eu ando pra... Tem. Tem direito. Não é não? Ora, mas isso não acontece. São as maiores brigas, meu chapa, que existe. O ruim é botar isso na cabeça da mulher. Porque normalmente a briga é depois que o cara morre, macho. Entendeu? É. Bora lá. Se deixar a dívida. Não? É. É. De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, são considerados direitos fundamentais especiais da criança e do adolescente. Direito à convivência familiar, direito à profissionalização, direito ao lazer. Correto? Tá bom? Beleza. Quinta. Oi? A quinta? Pode-se afirmar sobre a união estável, reconhecida pela Constituição, tá certo? O que pode se afirmar com ela? A guarda dos filhos deverá ser requerida em ação autônoma, não podendo constar dos pedidos inseridos na ação de dissolução da união estável. Esse não aqui está errado. Hoje em dia, pessoal, atualização em relação à dissolução de união estável ou casamento, pode-se pedir pensão até para os animais domésticos. É, entendeu? A atualização da legislação trouxe isso. Falcão, peraí, mano, deixa eu entender. A mulher vai pedir pensão para ela, por menino e por cachorro? É, entendeu? É, é doido, mano. Certo? B. A companheira não pode requerer a abertura de inventário, tá errado, pode. Sendo legitimado somente se o companheiro falecido possuísse cônjuge também falecido anteriormente. Não, tá certo? Pode. Falcão, quem é a companheira? É a outra. Pode, tá certo? É doido, mano. Também que o cabo já tá morto, né? A guarda dos filhos poderá ser requerida na ação de dissolução de união estável? Pode. Até do cachorro pode, tá bom? As cláusulas impeditivas de casamento não se aplicam aos parentes em linha reta se a união estável for dissolvida judicialmente. Se aplica, tá bom? Não tem problema não. Colocam cláusulas impeditivas de casamento. O irmão querendo casar com a irmã, o pai querendo casar com a filha, entendeu? O pai se separou da mulher porque queria casar com a filha. Pode? Pode não, é uma cláusula impeditiva de casamento. Mas o cara já separou da mulher, acabou. Tá certo? Pode não, meu chapa. Tá certo? Bora para a sexta e última. É não, tem a sétima ainda, né? A Constituição Federal de 88 apresenta um capítulo que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Nesse contexto, a saída alternativa correta. O casamento civil não pode ser dissolvido pelo divórcio. Ótimo. Assim?
Todo cidadão somente é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano quando o mesmo atingir 70 anos. 65. Assim? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial, essa daqui. Tá bom? Os pais não têm o dever de assistir, educar e criar seus filhos menores de idade. Tem, né? Como essa turma é uma turma majoritariamente masculina, eu já vi esse estudo, tá certo? Em outra turma, e que era uma turma que tinha muitas mulheres, foi uma turma do BNB, tá certo? Quando as turmas tinham mais mulher, das que eu já montei. Nessa parte elas reclamavam. E o marido, ele não tem um dever de sustentar a mulher, não? Tem não. Constitucionalmente não. Fala dos pais em relação à criança. E da família em si, ele vai trazer de obrigações e direitos iguais. Tá bom? Ou seja, minhas amigas, o marido de vocês aí perdeu o emprego, vocês sabem quem é que vai sustentar, né? Sétima e última. O Estado brasileiro dispõe do texto constitucional de diversos dispositivos visando proteção da família, da criança e do adolescente, do jovem e do idoso. Está de acordo com a Constituição. Letra A. Os filhos, bastardos, segundo o meu amigo Benedito. B de Benedito, B de bastardo. Pronto, mas não é o Benedito não, viu, pessoal? Certo? É porque foi ele que falou. Não vão tratar disso aí, não. Havidos fora da relação do casamento ou por união estável, não terão os mesmos direitos. Esse não aqui está errado, né? Terão os mesmos direitos. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Correto. Tá bom? A China, nessa semana, tá certo? Acabou com o controle de natalidade. Vocês viram? Essa semana acabou o controle de natalidade. Cada casal poderia ter um filho, né? Tá certo? Poderia ter até mais de um se passasse por um processo, tá bom? Aí o que que acontece? Houve um controle de natalidade, porque esse controle aí, ele já fazia bom tempo que existia. Aí, nessa semana, foi assinado lá um processo para retirar esse controle. Aí, qual foi a justificativa? Tá certo? Porque a população chinesa já está educada para a quantidade mínima de filhos. Porque é tipo o Brasil antigamente. Brasil antigamente, por exemplo, minha avó teve 12 filhos, tá certo? E pode ir atrás desse pessoal mais antigo, que tinha aí 8 filhos, 10 filhos, não sei o quê, né? Tinha essa situação aí. A galera ainda brinca, né? Que é porque não tinha televisão. Não é assim? Então, já que hoje tem televisão, tem celular, tem computador, tem tudo, tá bom? Então, meus amigos, amanhã estou de serviço. Temos aula no domingo, tá bom? Mas o que que acontece? Provavelmente, aí eu vou botar no grupo, tá certo? Provavelmente a gente comece só meio-dia. Aí eu chego do batalhão 7h30, aí tomo um banho, vou dormir até umas 11 horas, almoço, a gente começa, tá certo? Caso amanhã o serviço seja tranquilo, a gente começa 9 horas normal. Eu coloco no grupo, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, estudem e até domingo.